Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Saúde em Rede. Aqui vamos debater assuntos muito importantes, não só para a sua saúde, mas também para o seu profissionalismo, para a sua vida digital e a sua imagem profissional. Hoje estou com uma convidada muito importante para mim, profissionalmente e pessoalmente. Me arrisco em dizer, nunca disse isso, hein? Que ela é a melhor no que ela faz. E por que eu digo isso? Porque em toda a minha trajetória profissional, ela é uma das pessoas que eu mais vejo em busca da excelência. Ela é obstetra, cuida de muitas famílias, realiza diversos sonhos, milhares já, né? Provavelmente. Estou aqui hoje com a doutora Flávia Peixoto. Oi, Cris, tudo bem? Obrigada pelo convite maravilhoso. Estou muito honrada de estar aqui, poder compartilhar um pouquinho da minha experiência, da minha trajetória, dizer o que a gente vem desenvolvendo, né, no projeto na área da saúde. E é um grande orgulho estar aqui com você hoje. Olha, eu te convidei aqui hoje porque eu acho que o mundo, o meu mundo, o nosso mundo, precisa saber mais sobre você. Vamos lá, então. E aí eu quero que você comece me contando um pouquinho sobre quem é a Flávia e quem é a doutora Flávia. Vamos lá, a Flávia é uma pessoa muito tranquila, muito humilde, que vem de um caminho, de uma trajetória muito longa, com muitas lombadas, com muitos percursos, e sabe exatamente onde ela quer chegar, né? Eu tenho uma família hoje muito estruturada, graças a Deus, mas não foi sempre assim, né? A trajetória foi difícil. E a Flávia médica também passou por muitos percalços, também não foi uma trajetória fácil, mas graças a Deus deu tudo certo. Hoje eu sou ginecologista obstetra, sou especialista em gestação de alto risco, em medicina fetal, trabalho com gestantes, com mulheres, basicamente, e todos os dias eu tento levar um pouquinho de carinho, de acolhimento, claro, de excelência em atendimento para as minhas pacientes, mas sem a gente perder a ternura, sem a gente perder o nosso olhar terno e fraterno com as pacientes. Maravilha. E olha, já quero começar com a pergunta best-seller. Lá vem. Quero que você me conte, além de todos esses desafios que você passou, já tiveram muitas conquistas. E muitas pessoas te admiram por isso, né? E também, principalmente, pela a experiência que você oferece. Então, eu quero que você conte pra gente qual é a tua fórmula secreta. O que as suas pacientes esperam encontrar dentro do seu consultório, da sua clínica, quando elas vão até você. E não só o que elas esperam encontrar, o que de fato elas mais buscam, né? O que é o teu sucesso hoje? Eu acho que não existe uma fórmula mágica, eu acho que cada pessoa tem uma individualidade, tem uma personalidade, e eu acho que o meu jeito é um jeito um pouco mais tranquilo com a paciente, eu sou um pouco mais aberta a entender, a pescar naquela paciente o que ela está precisando. Então, eu acho que o importante quando a paciente entra pela sua porta é você entender o que ela está buscando. Às vezes ela quer um conhecimento técnico, mas uma palavra de carinho, uma palavra de conforto. Às vezes ela só quer confirmar uma informação que ela teve antes. Então, assim, não existe fórmula, eu acho que a gente trabalhar com muito carinho, com muito amor, claro, conhecimento técnico, a gente precisa estar sempre se atualizando, buscando o melhor para aquela paciente e entendendo qual que é a principal, o que ela está buscando naquele momento, né? Então, ela vai estar sempre buscando acolhimento, ela quer carinho, então a gente tem que oferecer isso para a paciente. Então não tem fórmula, a fórmula é a gente ser a gente. E o meu jeitinho é esse, leve, espontâneo, eu brinco, eu falo besteira, a gente recebe a paciente, tudo vira uma festa. Claro que tem seus momentos sérios, a gente tem que saber falar sério quando é necessário, mas sempre com muito jeitinho, com muito carinho. Então, assim, acredito que hoje a maioria das suas pacientes cheguem no momento da gestação. Como é para você, uma médica que prioriza tanto o carinho, o cuidado, passar por esse período com elas e depois ter a sensação que você não vai estar ali mais o tempo todo? Não é tão difícil, porque geralmente as pacientes elas continuam, né? O ciclo não acaba, eles vão se renovando. A gente começa desenvolvendo uma relação muito próxima. Eu sempre deixo as minhas pacientes muito abertas a sempre terem liberdade de me procurar, de me mandar mensagem, de estarem em contato comigo. Eu sempre tive essa relação, eu não me incomodo que elas me liguem, me mandem mensagem. Geralmente eu tô sempre disposta, 24 horas a atender. Então, eu sempre tive uma relação muito próxima com as minhas pacientes. Isso é normal. Eu tenho várias pacientes, inclusive, que viram amigas, tá? Sou madrinha dos filhos, isso acontece. Quantos afilhados, você sabe? Eu tenho 7 afilhados. Só meninos, inclusive. Mas, assim, isso acontece. Eu tenho essa característica de ser muito próxima. Então, isso é algo muito natural. E
acontece toda a fase da gestação, a gente acompanha o pós-parto, e as pacientes retornam, e elas viram suas pacientes ginecológicas e trazem as filhas. Eu tenho paciente hoje que eu trato as filhas, claro que não nasceram comigo, mas que eu trato as filhas adolescentes também. Então é um ciclo. Quando você consegue imprimir na paciente esse carinho, essa marca sua, quando ela se sente acolhida, quando ela gosta de você só vai perpetuando, e ela vai trazer a prima, a irmã, é assim que a gente vai. Não acaba, só renova. Bom, aproveitando que você falou da sua marca, já temos aqui um desafio pra gente começar. Ó, eu tenho aqui 3 gavetas. Ai, meu Deus. Cada uma delas vai reforçar o que a gente fala na Crito, que tá produzindo junto com a gente esse podcast. Nós somos uma editora de branding, imagem e posicionamento. Claro. Então, cada uma dessas gavetas vão ter perguntas sobre essas temáticas. Eu vou pedir para você tirar uma pergunta de cada gaveta e boa sorte. Boa sorte, é ótimo. Vamos lá, vamos do começo, na ordem bonitinha, né? Primeira. Qualquer uma? Qualquer uma. Tem várias perguntas dentro das gavetas. Você tem várias possibilidades. Vamos lá. O que uma paciente sua nunca diria ao sair do seu consultório? Que ela não foi bem, não teve suas explicações, suas dúvidas sancionadas. Eu detesto que a paciente entre com pior do que ela chegue. Que ela saia, pior do que ela chegue. Ela precisa sair entendendo tudo que eu falei de forma clara, objetiva, e tendo a sensação que ela pode confiar em mim. Então, assim, ela nunca vai sair sem a certeza de que eu falei o que eu acho correto, que está de acordo com os guidelines, com as coisas mais atualizadas, e ela nunca vai sair sem a certeza de que ela não pode confiar em mim. Porque eu vou fazer de tudo para passar essa confiança, esse carinho e essa disponibilidade para ela. Maravilha. Vamos para a próxima? Vamos. É do meio? É do meio. Um rosinha agora. Durante a sua carreira, qual foi a decisão de posicionamento, uma decisão que você teve que tomar? Ir, voltar, desistir? Qual posicionamento foi mais difícil para você? A gente passa por alguns desafios ao longo da nossa carreira, né? Eu já tô desde 2014, eu já me formei desde 2014, então ao longo desse tempo eu já tive vários momentos. Eu já tive um momento que eu preferi ficar simplesmente trabalhando confortável, trabalhar para as pessoas e ficar numa posição confortável, estável, tranquila, sem nenhuma dor de cabeça, mas acho que o momento da virada de chave, o momento mais difícil foi quando eu resolvi empreender. Né? Eu já tinha tido oportunidade de empreender antes, mas eu sempre fui uma pessoa muito zelosa, muito cautelosa, um pouco medrosa, até posso dizer, mas eu precisei dar esse passo, porque a minha vida me exigiu isso. Minha carreira ela foi se transformando em algo que me pediu um pouco mais, e eu senti essa necessidade de entregar um pouco mais para as pessoas. Então foi no momento em que a minha sócia, a doutora Camila, propôs a gente abrir a sociedade da WCare. Então esse foi o momento, eu acho, mais difícil, porque é muito confortável você ficar numa zona ali onde você não tem desgaste físico, você não tem desgaste emocional, é muito simples você ficar ali, você pode ficar a vida inteira e tudo bem. Tá? Se for da sua escolha você ficar nesse padrão, tudo bem. Mas eu senti que eu precisava de um pouco mais. Então a Camila foi uma das grandes incentivadoras para eu sair dessa minha zona de conforto e querer buscar algo mais, né? Ela e o meu marido. Então eles foram pessoas que foram extremamente importantes nessa virada de chave, nessa tomada de decisão do tipo, vou continuar trabalhando para os outros ou vou querer ser dona do meu próprio negócio? Sendo que o meu próprio negócio é cuidar das pessoas. Então isso é difícil, a gente saber o timing e saber como organizar isso. Então essa virada de chave foi a decisão mais difícil e até o momento a melhor da minha carreira. E assim, você sente hoje que tem pessoas que se perdem um pouco nesse transformar o cuidado em um produto? Super, porque a medicina virou um grande mercado, né? A gente vê hoje nas redes sociais que as pessoas vendem qualquer coisa a qualquer custo. E os pacientes, quando eles não estão extremamente antenados, eles compram isso. Pacotes milagrosos, hoje a gente tem o tal do pacote do super bebê, onde você faz medicamento para elevar o QI do bebê, enfim, zero comprovação científica. Mas as pessoas que não têm, às vezes, não têm tanto conhecimento, elas vão comprar aquilo ali achando que vão deixar os seus bebês super inteligentes. Isso acontece. Mas eu acho que vende-se muito pela internet, então, inclusive, os pacientes precisam tomar muito cuidado com o que eles estão consumindo em termos de qualidade. E
prestar muita atenção nisso, né? Eu acho que você, como profissional da área, você também consegue discernir o que é bom e o que não é, mesmo você não entendendo tecnicamente, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas pessoas que se vendem com curas milagrosas, como os melhores protocolos. Não existe um melhor protocolo, só o meu funciona. Existem diversos protocolos, existem... medicina baseada em evidência, né? Isso é importante a gente saber e tomar muito cuidado com esse tipo de profissional que se vende como melhor, como curas milagrosas. Isso é complicado. E hoje, com essa palavra do momento, do posicionamento, as pessoas sentem que elas precisam assinar algo, né? Muitos profissionais estão com essa sensação. E aí eles montam um método que no final é a mesma coisa que todo mundo faz. Sim. E quando a paciente chega lá, ela não entende qual foi o diferencial do método, porque a pessoa não está inovando a medicina, né? Sim. Só tá exercendo. Só tá exercendo e tá maquiando, né? E tudo bem, não tem problema. Desde que você não ofereça uma coisa que é irreal. Desde que você não engane aquela paciente. Desde que você não ofereça um tratamento que é mentiroso, que não funcione. Tudo bem você colocar a sua marca, você colocar a sua estratégia, você colocar a sua maquiagem, o seu jeitinho. Tá tudo certo. Afinal de contas, é para isso que profissionais como vocês estão aqui, para nos ajudar a encontrar a nossa identidade e o nosso jeitinho mesmo. Mas não enganar, às custas de enganar a paciente. Sim, com certeza. Vamos para a terceira última. Caixa. Verdinho. Um de cada cor. Me fale sobre algo que você identificou como ultrapassado na sua trajetória e você precisou deixar de lado. Ultrapassado. O que eu acho que é ultrapassado e que eu venho cada vez mais adotando isso, são os atendimentos corridos. Né, a gente trabalhar com relógio, trabalhar com uma demanda imensa de pessoas que a gente não consegue agradar e a gente não consegue resolver de uma forma eficaz. Exemplo, às vezes já trabalhei em locais que eu atendia 50 pacientes em um dia. Não dá pra gente fazer mais esse tipo de medicina. As pessoas, elas querem atenção, elas querem exclusividade. Não dá pra você trabalhar mais com um relógio contando e você tenta que atender o paciente em 5 minutos e você, às vezes, precisa dar uma explicação complexa. Então, isso para mim já é ultrapassado. A gente, às vezes, precisa agir dessa forma, a gente precisa, em alguns momentos da vida, passar por isso, mas hoje, a Flávia de hoje, não quer mais esse tipo, exercer mais esse tipo de medicina, essa medicina com pressa, com hora no relógio, com pessoas batendo na porta, reclamando, não. Eu quero qualidade. Cada vez mais eu foco em proporcionar qualidade no atendimento ao invés de quantidade. Eu acho que quantidade já passou. A gente tem que focar mesmo em excelência. E existe essa história de que os médicos, eles têm medo de perder os pacientes ou que eles querem todos os pacientes, eles têm a vaidade de tal pessoa, aquele paciente poderia estar comigo, porque não está. Você sente que tem profissionais ainda com essa vaidade? Sinto. Existem profissionais assim, tá? O ego do médico é algo muito inflado, né? O médico já é um profissional de uma categoria que tem um ego, muito inflado. Isso acontece. Não acontece com todos, mas eu acho que o paciente ele tem que fazer sentido para você. Não adianta você ter 1000 pacientes que não condizem com o seu tipo de atendimento, que não condizem com a sua personalidade. É claro que você vai proporcionar o melhor para todos, mas nem sempre faz sentido. Mas tem médico que tem muito isso, né? Tem um ego muito inflamado. Então, se você, entre aspas, perde um paciente para uma outra médica, a pessoa fica muito chateada. E às vezes não é uma questão de... a pessoa te deixou porque ela não gostava de você. É simplesmente porque a afinidade com o outro é um pouco maior, porque ela consegue te proporcionar, às vezes, um acolhimento diferente. E isso é bom, porque a gente tem que melhorar. A gente tem que... Nos desafia, Nos desafia. Tira a gente da zona de conforto. Então, o paciente, às vezes, fazer esse tipo de escolha, faz você se questionar onde eu posso melhorar, onde eu tenho espaço para melhorar, o que eu posso fazer para os próximos diferente. Então, sim, existe muita gente que tem um ego muito inflamado, mas não são todos. Eu acho que tem pessoas que são bem tranquilas também. E a gente falando um pouquinho sobre essa trajetória, como que essas pessoas estão chegando, o que elas estão sentindo. Você, além da parte de estar na linha de frente atuando como médica, também está ali por trás em todo o empreendimento. Então, pensando em business, você pensa hoje que essa paciente, ela tá chegando mais por conta da tecnologia,
né? Ela tá buscando algo de ponta, ou ela ainda tá priorizando o atendimento ser mais excelente do que a tecnologia, ou esses aspectos andam junto? Como que você sente que isso tá caminhando? Eu acho que talvez inicialmente ela busque algo diferente, tá? Ela vai te achar na rede social, ela vai falar, nossa, essa médica faz uma imagem muito bonita, ela faz uma imagem excelente desse bebê e tudo mais. Depois que você demonstra pra ela que você é mais do que só aquilo, que só a tecnologia, apesar de a gente tem que estar sempre alinhado, né? A gente tem que sempre oferecer o melhor. Quando a gente demonstra para aquela paciente que a gente pode oferecer mais do que simplesmente aquilo que uma imagem, porque imagem boa qualquer um pode fazer, tá? Você pode ir em qualquer lugar e ter uma imagem bonita do seu filho. Diferencial mesmo é você acolher. Então, ela inicia com você por uma coisa, eu acredito, né? Pelo menos é a minha experiência, a minha visão. Ela pode iniciar com você porque você tem um consultório bonito, você tem um consultório arrumado, você consegue proporcionar algumas coisas para ela, uma imagem bonita, um exame de qualidade, mas ela fica, isso não necessariamente faz ela ficar. Uhum. Ela fica quando ela se alinha a você, quando ela reconhece, quando ela conquista, ela vê em você um potencial, quando ela gosta da sua abordagem, quando você tem uma escuta ativa, quando você faz ela entender que ela é importante. Então, ela pode chegar por um motivo, mas ela ficar já é outra história. Ela vai ficar quando ela gosta mesmo do seu atendimento. Então, mas tem algo também que faça você se alinhar a ela? Cada paciente tem uma personalidade, então não adianta a gente querer botar todo mundo na mesma caixa, né? Geralmente a vibe tem que ser bem parecida. Eu sou muito brincalhona, eu sou muito espontânea, eu gosto muito de entender um pouquinho da personalidade da paciente. Então eu sempre pergunto, né, o nome do bebê, como é que é a família, como é que estão as coisas, como é que vai esse pré-natal, como é que é o contato dela com a médica. Isso é muito importante. Então a gente não pode deixar de criar essa primeira conexão. Pessoas se conectam com pessoas. Exato. Então, a gente tem que entender, tem pessoas que são mais difíceis, a gente não consegue acessar tão fácil, são mais sérias e tudo bem. E aí a gente vai se moldando de acordo com aquela paciente. Mas, geralmente, as pessoas que conversam bastante, eu falo bastante, né, gente? Então, as pessoas que conversam bastante, que são mais espontâneas, que são mais abertas, eu consigo me conectar melhor. É mais fácil. Mas, assim, a gente tá pensando muito nessa experiência, nem sempre ela é positiva, né? Eu acredito que você que receba muitas pessoas que estão buscando, inclusive, algo melhor, né? Uma médica que está se dedicando ao Instagram, que está oferecendo uma tecnologia, tá com uma clínica de ponta, numa localização maravilhosa. Com certeza, essa paciente, ela também vem com histórico, com uma bagagem. O que você tem recebido, assim, de frustrações? O que as pacientes chegam reclamando de outros profissionais, com inseguranças, talvez dúvidas, já desconfianças, na verdade, né? O que você está enxergando nisso? É muito comum que essa paciente ela chegue um pouco desorientada. Ela chega reclamando que ela não tem atenção no pré-natal, que o pré-natal é feito em 5 minutos, que ela não consegue tirar as dúvidas dela, ou que ela foi numa consulta ginecológica e a médica simplesmente mandou ela tirar a roupa, examinou e fez um preventivo e acabou. As principais queixas são essas, de falta de atenção e de acolhimento com a paciente. Até mesmo, né, eu sempre me mantenho disponível para paciente no WhatsApp, enfim, e-mail. E elas reclamam muito que, às vezes, elas não têm essa liberdade de conversar com a paciente, com a médica. Elas não têm essa abertura. Então, além dos erros diagnósticos, que também isso é algo muito comum, né? Você vai num local que o médico mal te examina, não te pergunta nada do seu histórico, já dá um laudo baseado simplesmente numa coisa que ele viu, e não te pergunta nada, elas também reclamam muito da falta de atenção e de acolhimento nas consultas. Então, assim, as principais queixas são essas, né? Diagnóstico errado, porque às vezes o médico nem se preocupa em entender o histórico passado dessa paciente, e falta de acolhimento. São os dois principais. E assim, quando a gente pensa na ultra, principalmente, é um exame que depende do profissional Exatamente. Que tá ali. É diferente de um raio-x, acredito que você bate uma chapa e pronto. Exatamente. Como é a sensação de estar ali com a responsabilidade que você tem que saber ver o que tá ali? O básico, gente, o básico bem feito funciona, tá? O básico bem feito é você colher uma boa anamnese, você examinar a paciente, você entender, você perguntar para ela, porque, como você bem falou, a ultrassonografia é um exame examinador dependente. Dependendo do que eu coloco na tela, eu posso pensar uma coisa ou outra. Exemplo, uma gravidez nas trompas, uma gravidez ectópica. Se a gente não entender bem o histórico daquela paciente, a gente pode dar um falso diagnóstico e essa paciente acabar numa mesa de cirurgia. Então, você tem que entender essa paciente, fazer uma boa anamnese, entender o histórico dessa paciente, se a paciente tem atraso, tem um beta-HCG positivo, porque senão a gente acaba laudando coisas que não condizem com a realidade. Então,
é muito importante a gente escutar o paciente. O mais importante é esse. Você entender o histórico, por que ela está ali e correlacionar isso com a imagem. Isso é fundamental. Quando a gente fala de serviço, né, é muito comum que as pessoas falem de concorrência. Eu não gosto de usar isso muito entre os médicos, porque eu acho que a gente tem abordagem, tem sintonia, Claro. tem entendimento, mas é inevitável que você crie percepções sobre outros profissionais, sobre o que as pacientes trazem, né, como você trouxe essa bagagem. Como que isso te molda? Assim, você já viu, por exemplo, uma paciente trazer algo que você sente que a paciente talvez não enxergou tão bem? Como que isso molda a sua visão para melhorar também o seu atendimento? Tem alguma maneira que você possa ajudar as pessoas sobre isso? A gente tem que ter sempre muito cuidado com as coisas que a gente fala, né? Principalmente na frente da paciente. Pessoas são diferentes, não tem como a gente querer estar na cabeça do outro profissional e nem entender o momento que aquela pessoa está passando. Então, a gente tem que ter muita parcimônia quando a gente, às vezes, dá um laudo diferente do que a gente pegou anteriormente e antes da gente criticar qualquer outro tipo de profissional. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente também não sabe qual é o histórico tanto desse médico quanto dessa pessoa. Então, vale a pena a gente sempre escutar a paciente, ter aquela escutativa, mas ter muito equilíbrio na hora da gente se posicionar. Sim. Amanhã pode ser a gente passando por alguma outra situação. Então, a gente tem que ser... Eu procuro sempre ser ética nos meus posicionamentos, principalmente com as pacientes e com os nossos colegas, né? A gente nunca sabe o que pode acontecer. Então, acho que a ética nunca sai de moda. Acho que tá tudo certo. Maravilha. Exatamente. Mas, assim, eu quero te fazer uma pergunta. Eu até disse no outro episódio, eu costumo dizer que toda especialidade tem aquela pergunta que é a mais difícil, a mais delicada de se falar. Além dessas experiências, né, frustrantes em questões de atendimento, de localização, né, de contato e intimidade ali com o médico, tem as experiências negativas que podem acontecer naturalmente, sem ser culpa do profissional, sem ser culpa da medicina, que são os diagnósticos difíceis, né, os laudos e as perdas. Como que você sente, como você lida quando isso acontece com você, com a sua paciente, que você vive esse momento com ela? É muito difícil você dar uma notícia ruim para uma paciente. É como, na hora, assim, falando o que eu sinto fisicamente, dá um frio na espinha, dá aquele nervoso de você acabar de dar a pior notícia da vida daquela pessoa. É péssimo. A gente tem que se preparar. Eu acho que, inclusive, nas faculdades de medicina hoje, a gente explora muito pouco isso, né? A parte da psicologia, a parte do luto, isso deveria ser muito mais abordado, porque cada vez mais a gente tem profissionais se formando que não tem empatia nenhuma, que eles simplesmente vão lá, dona notícia, como eu escuto muitas pacientes falando, seu bebê não tá vivo, o coração não tá batendo, tá? Liga pro seu médico. Isso é péssimo. Isso é péssimo. Isso provavelmente é a pior notícia do dia de uma família, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente dá uma notícia dessa. Primeiro, a gente tem que ter certeza absoluta. Ver, reconferir, né? Sempre ter certeza daquele diagnóstico que você está dando, antes de você bater algum martelo. E acolher a família. Não tem jeito, acho que a gente não pode enganar, a gente não pode dar um falso diagnóstico com medo daquela paciente ficar triste ou ficar mal, mas a gente precisa ter muito cuidado na hora de falar, de dar notícia e acolher, fazer aquela paciente entender que as coisas podem acontecer, coisas ruins acontecem, mas que elas vão conseguir passar por aquilo dali, se unirem, com ajuda também psicológica, isso também pode ajudar bastante elas, mas é importante a gente sempre ter um olhar terno, né? Acolher, explicar, conversar, abraçar. Muitas vezes eu paro e abraço a paciente no meio de um diagnóstico difícil. Isso é um pouquinho de carinho, pode ser pouca coisa, mas para elas fazem toda a diferença, tanto que elas voltam. Mesmo que você dê um diagnóstico ruim, que você estrague aquele sonho, elas voltam em você, porque você não foi fria, você não foi uma notícia normal que você deu. Elas sentem que você fez parte daquele momento, de um momento difícil, mas elas te guardam num potinho, numa memória de um momento difícil, mas de uma memória boa de acolhimento, de amor, assim. Então, é difícil, é ruim, mas faz parte do nosso dia a dia, não tem jeito, a gente tem que dar. Com certeza. Assim, achei muito bonito o que você falou, principalmente do retorno, né? Porque quando a gente recebe uma notícia ruim, a gente tende a se distanciar. Totalmente. Querer fugir, às vezes até atrelar a culpa àquela pessoa. Isso é muito comum. E tá tudo bem, porque a gente tá ali querendo fugir de lidar com aquele problema, né? Você acha que hoje pode ser um medo de alguns profissionais terem medo de se posicionar com laudos difíceis e ser de fato uma dificuldade
com medo do que a paciente vai pensar, se foi uma responsabilidade médica? Ou você acha que hoje isso já está tranquilo? Não, eu acho que sim. Eu acho que tem muito profissional que tem medo mesmo, medo de processo. A gente vive numa era onde tudo pode virar um processo judicial. Então, sim, tem muito profissional que tem medo, mas a gente precisa ser firme. Sim. A gente precisa pegar as rédeas daquilo que a gente está fazendo. A gente tem que se responsabilizar. Então, se o laudo é difícil, você precisa dar esse laudo difícil. Mas sempre deixar essa via de comunicação com a paciente aberta para ela entender que é difícil, mas que você está com ela, que ela não está sozinha. E eu tenho hoje algumas, assim, diversas pacientes que eu dei o diagnóstico de uma perda gestacional, que foi um processo difícil, mas que eu me disponibilizei de estar perto, e elas voltaram como minhas pacientes, e hoje elas tiveram seus bebês, são alguns casos, tá? E elas continuaram comigo, porque elas se sentiram próximas, porque elas tiveram um carinho ali na hora. Então, assim, a gente precisa sim tomar cuidado com algumas coisas que a gente faz, mas a gente tem que ser firme, a gente tem que dar o resultado, mesmo com medo, né, com algum receio da paciente não gostar do que você está falando, mas infelizmente faz parte do processo. Cenários difíceis vão existir em qualquer Sempre, profissão. Qualquer profissão. Né? Mas assim, invertendo um pouco o cenário, essas experiências frustrantes também acontecem muitas vezes na vida do médico. Sim. Né? A gente avaliando o mercado, a gente tem visto diversas clínicas em declínio, profissionais desistindo da atuação, com medo de avançar, estagnados. O que você sente que também está paralisando muitos profissionais, está fazendo com que eles fiquem ultrapassados, que eles tenham seus empreendimentos em dias contados? O que está mudando no mercado médico para que essas pessoas estejam ficando desatualizadas? Eu acho que o paciente, cada vez busca mais personalização. Ele busca cada vez mais um atendimento, é o que a gente chama do 1 para 1, né? Ele quer ser atendido com tempo de qualidade, ele quer poder tirar todas as suas dúvidas, ele quer ser examinado com calma, ele quer ter um diagnóstico completo, ou pelo menos uma possibilidade de um diagnóstico naquela consulta. Então, você chegar numa pessoa que não vai nem olhar na sua cara e vai simplesmente pedir um exame e te mandar embora, isso já está ultrapassado. Então, existem muitos modelos de clínicas que ainda são assim, né? Claro, existem perfis de pacientes também que são assim. Mas se a gente se fechar a isso, se a gente ficar só fechado a atender a paciente rápido para poder fazer volume, isso normalmente está fadado ao fracasso, porque a pessoa não quer mais isso hoje em dia. Ela tem acesso à informação o tempo inteiro nas redes sociais. Ela não quer mais ser consultada em 1 minuto, 2 minutos e ser mandada embora. Elas querem cada vez mais personalização. Então, eu acho que as clínicas que acabam não se moldando a isso, que acabam sendo algo muito mecânico, os profissionais que não conseguem atualizar sua imagem, que não se preocupam com o jeito de se vestir, de falar, de se comportar, eu acho que isso vai ficar no passado. Eu acho que a gente não tem mais espaço para esse tipo de profissional na medicina do século XXI. Eu acho que a gente tem que oferecer o melhor, e o melhor às vezes para paciente é isso, é tempo, é qualidade e personalização mesmo. E além disso, cada vez mais as pacientes chegam mais estudadas. Exatamente, elas sabem mais tudo. atualizadas. Como que você vê essa rotina da paciente? Aonde ela está buscando informação? Que tipo de canal ela está buscando? Claro, fora a sua rede social, os canais que você oferece. O que você sente que essas pacientes em grande quantidade chegam? ChatGPT, Google? Conta um pouquinho. Eu acho ótimo elas virem atualizadas, tá? Isso também é um desafio pra gente, pro médico. A gente também tem que se manter atualizado quando a gente recebe esse tipo de paciente informada. É bom pros dois lados. É um pouco desconfortável, você fica um pouco ali, nossa, tenho que me manter, não tô sabendo. Então, assim, a gente tem que sempre estar... O interrogatório. É o interrogatório. E muitas vezes eu chego com pacientes questionando, não, e esse exame? E às vezes não tem nada a ver com aquela paciente. Então, as informações que você encontra na internet, muitas são válidas, tá? A grande maioria você vê que são fontes confiáveis, o próprio ChatGPT te dá muita coisa. Mas você tem que entender que cada paciente é uma pessoa, um indivíduo diferente. Então, às vezes, aquela paciente não tem necessidade de fazer tal exame, não tem necessidade de pesquisar tal coisa. Então, é muito importante que elas entendam também que,
por mais que elas tenham acesso a muita informação, elas precisam confiar no médico delas. Elas precisam confiar na fonte que está ali na frente delas. Se ela escolheu você como médico, ela precisa confiar em você. E se você fala que aquela situação não é tão correta para esse tipo de paciente, ela precisa entender isso. Claro, salvo alguns profissionais que estão muito ultrapassados e que não estudam, que não se atualizam, né? E é por isso que é importante construir essa relação médico-paciente e confiar na pessoa que você escolheu. Tudo tem um limite, né? Claro, com certeza. Tem que saber usar pro bem e não ficar perdido. Claro. Porque senão você também fica ali... É uma chuva de informação, né, Cris? Assim, quando a gente recebe a paciente, às vezes ela chega te metralhando um monte de... E esse exame, e às vezes não cabe. Você pode até fazer, mas não vai te acrescentar em nada. Você vai gastar dinheiro, você vai se estressar, às vezes, com um falso positivo, com um diagnóstico que às vezes não tem nada a ver com aquilo, e ela fica muito agoniada, ela fica muito ansiosa. Então, a gente tem que saber dosar também isso nela e justamente falar para ela assim, ó, confia em mim. É isso, vai dar tudo certo. Passar essa confiança. E elas ficam tranquilas normalmente. Eu acho que esse autodiagnóstico no Google é perigoso. Porque tem aquela história que qualquer sintoma que você bota no Google acaba em câncer. Verdade. É isso. Bom, a gente falou um pouquinho também sobre essa trajetória, essas decisões profissionais de outros profissionais. Eu quero falar um pouquinho de você também. Vamos lá. Você falou sobre a virada de chave, né? Você acredita de fato que isso existe mesmo? Ou você acha que é uma expressão da moda? Ou é algo que vai acontecendo ao longo do tempo e a gente não percebe? Tem um momento que de fato tudo muda e vira a chave mesmo? Eu acho que isso existe para algumas pessoas, não para todas. Eu acho que existem pessoas que gostam de fazer aquela coisa, aquela rotina todos os dias e para ela tá bom. E foi o que eu falei, assim, tá tudo bem, né? Mas como foi para você? Não, para mim foi exatamente isso, assim, eu vivia conformada, eu vivia muito tranquila na minha zona de conforto, tava tudo bem, eu ganhava o meu salário, pagava as minhas contas, fazia as minhas viagens, para mim era ótimo. Só que chegou num momento que as pacientes acabavam me cobrando, doutora, você não atende num consultório? Acabou que a consulta rápida, o ultrassom rápido, já não era satisfatório para elas. Foi aí que eu achei que eu precisava de um pouco mais. E isso coincidiu muito com a entrada do meu marido na minha vida, né, obviamente, que é um grande incentivador, que é um empreendedor nato, que foi uma pessoa que foi extremamente importante para eu abrir a minha mente e entender isso, e da minha sócia, da Camila, né, para ela dar aquela instigada, porque de repente você precisa só de um start. E eles foram esse start na minha vida. Eles foram as pessoas que falaram assim, olha, eu acredito no seu potencial, porque às vezes a gente não acredita no nosso potencial, tá? Nós somos os nossos principais detratores. E eles foram as pessoas que falaram assim, ó, eu acredito, confio em você. Tem até uma máxima na época que a gente foi organizar toda a parte financeira, né? Eles falavam assim pra mim, você não consegue agendar 4 pacientes por semana na clínica? Se você agendar 4 pacientes, a gente consegue por semana. A gente consegue pagar os custos. E eu fiquei morrendo de medo. Eu falei, meu Deus, 4 pacientes. Gente, eu tô falando de 4 pacientes por semana. É muito pouco. Hoje em dia, graças a Deus, a agenda vive cheia, né? A gente começa o mês esgotando. Então, na época, às vezes, a gente se sabota. Sim. Então, a gente precisa confiar na gente. Então, essa minha virada de chave aconteceu num momento em que as pacientes me cobravam um atendimento mais personalizado, e eu tive essas 2 pessoas que me estimularam, me incentivaram. Então, existem pessoas, sim, que se conformam, e tudo bem, se elas estão bem com isso. Para mim, foi exatamente dessa forma. Eu achei que eu tinha uma necessidade de me posicionar melhor, tanto como médica, como pessoa, me vestir melhor, me apresentar melhor, atender melhor. Isso foi uma necessidade, uma exigência da paciente / algo que foi brotando em mim aos poucos. É legal você falar isso também, que você... Legal não, né? É desafiador. Que você não conseguia imaginar esse resultado. Uhum. Mas qual foi o momento que você olhou e falou assim, caramba, aconteceu? Deu certo, né? Deu certo. Isso foi quando as nossas agendas, a gente abriu a clínica tem 2 anos e meio, mais ou menos, 2 anos e pouquinho. E no começo, é claro, toda agenda particular é uma agenda um pouco mais vazia. Mas depois do 2º, 3º mês, começou a ter muito paciente e a gente começou a ver que as agendas ficavam cheias e as pacientes procuravam, e os pré-natais começaram a surgir, assim, bastante. E foi aquela, eu tô no caminho certo. Graças a Deus que eu fiz isso. Hoje eu sou muito feliz. A minha vida profissional hoje, claro, não vou falar que tá no ponto que eu quero, porque a gente sempre tem que ter espaço para melhorar. Eu sempre busco o melhor. Então, claro, eu quero melhorar, mas está num ponto onde eu sou muito satisfeita. Né? Satisfeita, porém não conformada, tá? Eu sou muito satisfeita, então eu sou muito feliz com o que eu faço, como eu faço.
Então, nossas agendas cheias, não tem espaço, a paciente quer um encaixe, isso é algo que te deixa, é isso, deu certo. Tô me posicionando bem, tô fazendo tudo certo, vamos continuar. E o teu caminho certo hoje, como que ele tá sendo? Conta pra gente mais ou menos a sua rotina, como que funciona, como que é o desafio de você também lidar com tudo isso. Porque quando você esperava 4 pacientes por semana, era uma questão. E agora com a agenda lotada, como é a rotina da doutora Flávia? É um desafio, né, Cris? Porque toda hora é secretário, doutora, você consegue encaixar um paciente? Doutora, tem um espacinho? E às vezes a gente não consegue, tá? Não dá. A gente tem que equilibrar muito a nossa vida pessoal com a nossa vida, com a nossa pessoa física com a jurídica. Então, muitas vezes, quando eu encaixo uma paciente, que eu vou fora do horário, eu deixo de me cuidar, eu deixo de cuidar da minha saúde, de estar com a minha família. Esse equilíbrio é muito difícil, porque a gente quer abraçar o mundo. E não é por dinheiro não, tá, Cris? É por uma questão mesmo de não deixar aquela paciente sem o exame que ela precisa. Muitas vezes esse equilíbrio é difícil. Eu ainda tô tentando buscar esse equilíbrio. Tem aquela frase que você sempre fala, qual é? De um empresário. Ah, sim, isso eu parafraseando o GeoJ, né, com toda licença poética aqui. Existe uma ordem, e eu gosto muito disso e eu aplico isso para minha vida, tá? Que é saúde, família e trabalho. A gente não pode inverter essa ordem, tá? Saúde, família e trabalho. Eventualmente, vão ter momentos em que o seu trabalho vai estar acima da sua saúde, vai estar acima da sua família. Quando você quer construir algo importante, algo grande, muitas vezes a gente deixa a nossa saúde de lado, a gente pede para a família, ó, galera, vamos entender, vamos ser compreensivo, porque eu tô passando por um momento difícil, mas vai melhorar. Importante que isso seja temporário. A gente não pode botar sempre o trabalho em primeiro lugar, a gente não pode sempre botar isso como se fosse a coisa mais importante. A gente precisa equilibrar os pratinhos. E para a mulher eu acho que é difícil. Para a mulher empreendedora, para a mãe, para a filha, isso é difícil a gente a gente ter esse equilíbrio dos pratinhos. Mas eu procuro sempre tentar equilibrar. Em alguns momentos a saúde fica no meio, a família fica embaixo, o trabalho fica lá em cima, mas a gente tem que sempre buscar um equilíbrio. Sim. Bonito, forte isso. É forte, mas é importante, porque muitas vezes quando a gente... Isso é terapia, tá, gente? Isso aqui eu super recomendo. Terapeutizada. Tô super terapeutizada. Porque quando, às vezes, eu deixo de almoçar para atender uma paciente, eu fico com pena daquela paciente perder o exame, ela perder o prazo. E eu faço. E eu não faço pelo dinheiro, é porque ela precisa mesmo. Isso acontece na prática privada, isso acontece no SUS, porque eu trabalho no SUS com muito orgulho. Então, isso acontece em todos os lugares. Às vezes a gente perde aquele momento de relaxamento, de descompressão que a gente tem ao longo do dia para a gente atender uma paciente. A gente deixa de estar com a nossa família, a gente deixa de praticar um esporte para estar com a nossa família. Isso pode acontecer. Eu coloco isso em prática na minha vida de uma forma temporária, mas não permanente. Mas olha, eu vou te fazer uma pergunta desafiadora. Mais uma. A gente já conversou muito sobre isso. Hoje você consegue enxergar que tudo isso que você está me trazendo, desse acolhimento, da sua prioridade, é o melhor? É o máximo? Talvez em algum momento você pensou que isso era o básico. E hoje você vê que é o básico, mas que é o melhor que você tem. Eu sigo achando que é o básico, tá? Eu sigo achando que você simplesmente olhar na cara do paciente e conversar e se mostrar disponível é o básico. Eu não acho que eu faço nada além do que o que a paciente merece. A gente sempre pode oferecer o melhor, mas pra mim eu sigo achando que isso é o básico. Sim. O mínimo é você ter empatia. O mínimo. Pra gente começar direitinho. O problema é que a gente foi perdendo isso ao longo dos anos. O médico é aquela pessoa que ela vai te entender, vai te diagnosticar e vai te liberar. Pronto, ela vai resolver o seu problema pontual. Às vezes o problema pontual da pessoa não é de saúde física. Às vezes é um problema de saúde mental. Ela só quer desabafar com você. Então, o mínimo, eu continuo achando que você acolher e você dar atenção para o paciente é o mínimo. Eu faço o básico bem feito, que a maioria das pessoas não fazem. Mas assim, do outro lado, a gente deu uma criticada aqui muito em médicos, mas do outro lado também tem a realidade da pressão que o médico vive. Sim. E o despreparo da graduação. Sim. Que o médico não está preparado para lidar com as emoções. Não tá. Como que você foi instintivo ou você acha que tem algo que você possa fazer para melhorar tecnicamente o teu acolhimento, a tua experiência?
conseguir proporcionar um acolhimento melhor, que a faculdade não te ensina. Não te ensina. Eu acho que foi instintivo, porque eu passei por N situações da minha vida emocionais muito complicadas, então isso tudo foi me preparando, ao invés disso me tornar uma pessoa amarga, isso me tornar uma pessoa dura, me mostrou que eu preciso fazer justamente o contrário com as pessoas, eu preciso ter um olhar diferente. Então, a minha vida inteira me preparou para isso, mas a faculdade ela não está pronta. A gente tem, se eu não me engano, uma disciplina de psicologia ao longo dos 6 anos de faculdade de medicina, dos 12 períodos, que é uma coisa muito rápida. Então, a gente é muito acostumado a dar um diagnóstico, acabou, vai procurar o seu médico. Ou então, assim, ó, é isso aqui, acabou. A gente não está preparado para ter esse olhar. Então, tudo que eu vivi na minha vida até o momento me preparou, me fez a pessoa que eu sou hoje. E eu sou uma pessoa muito aberta a escutar, eu ouço muito podcast de saúde mental, eu faço terapia e recomendo muito para todas as pacientes, para todas as pessoas, na verdade. E isso faz com que a gente tenha um olhar diferenciado, uma empatia mesmo. A gente consiga entender que a minha dor não necessariamente é a sua dor. E que pessoas têm demandas diferentes. Então, faz total diferença a gente viver alguns processos e tornar isso, virar essa chave de não tornar isso um problema para você, mas um potencializador para você ajudar outras pessoas. Mas acredito não, tenho certeza que isso é a sua chave da virada. É o que te traz esse resultado. E aí eu quero te falar algumas coisas. Hoje, com certeza, como você falou, você tem outras metas. Você quer alcançar outros voos, você quer ter novas conquistas, expandir a tua clínica, para que a gente sempre tem que ter uma meta, claro, né? Mas eu também te garanto, e você sabe disso, que o que você tem hoje já é o maior sonho de uma outra pessoa. A sua localização, a sua estrutura, a sua tecnologia, a sua demanda. O que você diria hoje para um profissional que está começando e que está com aquele medo da Flávia de antigamente? O medo do financeiro, de não ter o aporte, o medo de não conseguir trazer essas pessoas ou reter. O que você diria para esse profissional? O que você diria para a Flávia lá de antigamente? Eu acho que é muito importante a gente respeitar os nossos limites, tá? Se você acha que não tá pronto, tudo bem, vai no seu tempo. Vai no seu tempo. Mas talvez a Flávia de antes, que era um pouco mais retraída, mais cautelosa, eu falaria para ela assim, vai com medo mesmo. Vai dar certo. Quando você bota o seu coração naquilo ali que você está se propondo, dá certo, não tem como dar errado. Na minha trajetória, quando eu tive a proposta de formar a clínica, né, assim, a gente foi ver todo o orçamento que eu tinha por trás disso, o tempo que eu ia empenhar, eu não tinha esse dinheiro, eu não tinha como fazer tudo no porte hoje da clínica, que é uma clínica de alto padrão, a gente não tinha como fazer isso no começo. E eu fui colocando micrometas, eu fui botando pequenas metas que foram me ajudando, eu não pensei na totalidade, eu pensei assim, eu vou fazer dar certo. Essa é a única certeza que eu tenho, vai dar certo. Como? Não sei, mas vai dar. E aí, todos os meses, eu falei assim, bom, eu preciso de X esse mês. E aí eu trabalhava extra, eu dava plantão, eu invertia a ordem, eu botava o trabalho em primeiro lugar, eu dava plantão, eu fazia mais horários nas clínicas que eu trabalhava, e eu fazia aquilo ali acontecer. Então, o mais importante para quem está começando é vai com medo. Dá medo mesmo, é assim, é algo assustador você sair da sua zona de conforto. Mas é o desconforto que pode te proporcionar voos maiores. Se você ficar sempre ali, você vai sair de tudo bem para quem quer. Mas você não vai conseguir alcançar outros patamares se você se fixar naquilo ali, se você se limitar. Se você se colocar numa caixa que você não consegue sair dela. Então, coloque micrometas. Ó, esse mês eu vou juntar tanto para tal coisa, eu vou fazer tantas horas a mais, que isso seja temporário, mas que você vai com medo, vai dar certo. Bota teu coração, bota tua alma ali, vai dar certo. É isso. Maravilha. E você falou também sobre a sua experiência, sua trajetória no SUS. Hoje, você tem uma clínica de alto padrão e, em contrapartida, você se mantém no SUS. E eu amo meu SUS. 2 perguntas. O que te faz manter no SUS e o que o SUS te ensinou para que você consiga evoluir o teu negócio fora? O SUS, ele me deu um background, assim, gigantesco. A quantidade de pacientes que eu atendo e que a gente pode proporcionar um bom atendimento, ainda que rápido, é absurda, né? Eu já cheguei a atender 100 pacientes, fazendo ultrassonografia, né? Eu já cheguei a atender 100 pacientes em um dia. Isso é uma coisa assim, é de 7 às 7, sem parar, sem tomar um café, sem almoçar direito. Mas aquelas pacientes ali que precisam de você, elas vão te valorizar, independente de você passar 5 minutos ou 1 hora com ela. Porque você olhou no rosto dela, você deu um diagnóstico
você resolveu o problema dela, que às vezes ela tá meses na fila esperando. Então, eu não saio do meu SUS tão cedo, assim, claro, eventualmente a gente vai ter que tomar alguns rumos na nossa carreira, mas eu adoro estar ali porque eu me sinto importante. Eu sinto que com o meu cuidado e com o meu atendimento, eu consigo mudar a trajetória daquela pessoa, eu consigo mudar um diagnóstico, eu consigo resolver a vida, eu consigo levar mais saúde para ela. Então, assim, é algo que hoje em dia é extremamente importante para mim. Eu adoro trabalhar lá, eu sinto prazer em ir para lá. Eu tô lá duas vezes na semana só, mas são dias que eu me sinto importante, que eu sinto que eu faço a diferença. Então, é muito bacana para mim. E o que me mostrou de diferente, né, na clínica privada, é primeiro que eu posso ser a mesma pessoa. E é legal quando elas trazem isso pra gente, né? Elas chegam e falam, doutora, eu te sigo. Ontem mesmo, a paciente, nossa, você que é a doutora Flávia. Elas chegam achando que você é uma celebridade, é engraçado. Eu falei, você gosta lá do Instagram, eu adoro o seu Instagram, eu te sigo, não acredito que você tá aqui, que a senhora tá aqui. Poxa, muito obrigada. Elas se sentem valorizadas quando você cuida delas. E o cuidado pode ser rápido, ele não precisa demorar 1 hora, né? Dentro do que a gente tem de limite de tempo ali. Mas é o afeto. Então, eu levo essa necessidade de sempre trazer o melhor aonde eu for. No SUS, na clínica privada, eu sempre tento buscar o melhor. Mas ali a gente sente que faz um pouco mais de diferença, porque elas não têm acesso, às vezes, a uma medicina de qualidade. Então, faz diferença. E assim, além do seu propósito, o que faz um profissional como você conseguir manter essa realidade sem se tornar um fardo? Porque muitos profissionais hoje se esgotam. Não só no SUS, mas também na dinâmica do plano de saúde. Ali no dia a dia, como você falou, imparável, muitas pessoas, muitas demandas, muitas realidades diferentes. Como que você pode absorver aquilo ali de conhecimento? Já teve algo que você fez que não precisava fazer, mas que você enxergava que ali você poderia não só evoluir, mas também entregar um resultado melhor? Eu acho que nunca acaba a parte de não ser um fardo. É um fardo até hoje, tá? Não é simples você ter que lidar com pessoas 24 horas por dia. Mas eu me coloquei nessa situação. Eu me coloquei disponível para as minhas pacientes 24 horas. Então, às vezes, num domingo à noite, 10 horas da noite, sai um exame, ela te manda o exame para você ver, que é o momento que você tá em lazer com a sua família, que você tá reunido. Então, é difícil. Eu me coloquei nessa posição e eu respeito quem não se coloque, tudo bem. Mas não é fácil. É um fardo até hoje, é difícil. É difícil você administrar, como eu falei, equilibrar os pratinhos não é fácil. Eu levo isso de uma forma espontânea, mais natural. Quando eu não posso, eu não posso. Quando não é algo super urgente, eu deixo para um horário comercial. Mas normalmente meus pacientes sabem que eu atendo todo mundo a hora que for. No último sábado mesmo, a gente teve uma urgência que eu tive que parar tudo e sair para atender uma paciente em trabalho de parto. Isso acontece, isso é muito normal. Mas quando você ama o que você faz, é leve. É um fardo gostoso, assim. Tem momentos que são difíceis, tá? Não é sempre fácil. Mas é aquela coisa assim, dever cumprido, tá todo mundo bem, tá todo mundo feliz, todo mundo saudável, então valeu a pena. Nem sempre é fácil. Isso aí a gente vai trabalhando e vai processando, mas tem momentos também que a gente cansa, tá? E aí a terapia ajuda. Recomendo. E olha, aproveitando que agora eu já sei que você tem esse título de a celebridade do SUS com as suas pacientes, é inevitável falarmos sobre o seu resultado nas redes sociais. Claro. Hoje, chegamos a quantos seguidores? 15 mil! Você consegue enxergar, consegue, de fato, palpar o que significa ter 15 mil pessoas num segmento tão específico quanto o seu, que não é lifestyle, não é TikTok. É entretenimento, não é né? entretenimento. Como que você enxerga receber essas pessoas diariamente? É muito bacana, né? Até pouco tempo, eu cuidava das minhas redes sociais, então eu tinha um resultado bom cuidando das minhas redes sociais, mas isso dá muito trabalho. Isso é algo que o médico não está preparado, inclusive é algo importante da gente falar. A gente não tem tempo de fazer tudo, a gente não consegue administrar, ser empresária, clínica, administrar a nossa família, administrar a nossa casa e cuidar de rede. Por um tempo, eu tentei fazer isso porque eu não achava uma assessoria que se moldasse ao que eu acho, ao que eu penso, que não refletisse as coisas que eu gosto, como eu encaro. Então, por muito tempo, eu tentei tomar conta. Foi ótimo, deu tudo certo, mas era extremamente cansativo.
Hoje, com vocês, eu tenho uma liberdade, uma tranquilidade. Não é publi, gente. Não é publi, gente. Assim, de uns meses pra cá, eu tenho uma paz. Inclusive, as redes estão sendo extremamente elogiadas pelos pacientes. Todo mundo falando que estão adorando, colegas médicos, né? E elogiando e falando que o trabalho tá muito legal. Faz toda a diferença a gente se posicionar também. E estar num segmento tão específico que é a gineco-obstetrícia, que é bem um nicho bem fechado, que ele é importante para mulheres e gestantes, e que não é algo que você está fazendo uma dancinha, uma coisa assim, que é popular, entre aspas, é difícil, né? Você, todos os dias, você galgar, você entregar conteúdo interessante e importante, e aquela paciente curtir, recomendar e mandar para outra pessoa. É difícil. É difícil você tornar hoje o sério engajado. Engajado, né? Às vezes a gente quer botar um conteúdo que a gente acha super legal, interessante, e não dá tanta curtida, não dá tanto engajamento. Às vezes você bota uma besteira, como eu adoro botar besteira, né? Que vocês me conhecem. Você bota uma besteira e isso engaja. Mas o importante é a gente sempre ter esse equilíbrio de levar conhecimento, né, de ter uma equipe que vai levar conhecimento, né, vai espalhar conhecimento e de qualidade. Então, hoje eu tenho muito orgulho de ter esses 15 mil seguidores, que parece pouco para algumas pessoas, comparado a tantos influencers aí que tem milhões. Mas pra gente que está desenvolvendo um trabalho sério, que quer fazer com que isso atinja outros níveis, isso é muito importante. Isso para mim, é um motivo de muito orgulho. Bom, e aproveitando isso, eu tenho um presente pra te dar. Ih, gente, presente. Não é um presente de convidado do podcast, tá bom? É um presente a caixinha de quem divide essa trajetória com você. Um presente de confiança. Ó, tá pesado, segura. Ai, meu Deus. Gente, caixinha. Meu Deus, tá pesado mesmo. Esse presente que coisa linda. é pra gente comemorar os seus 15 mil seguidores. Vou pedir pra você abrir. Tem algo pra você ler que eu quero que você leia em voz alta. Se você quiser também, uma carta. Pode chorar? Pode, mas aí... A maquiagem, ó, como é que fica? A Isa? Chama a Isa. Posso? Pode. Ai, gente, a fitinha já é tudo. Eu amo isso aqui, ó. Mostra. Você que sabe. Gente, que coisa mais linda. Vamos ler. Tem aroma. Opa. Flávia. Hoje agradecemos por todas as fases que você atravessou para chegar onde está. A vida dá muitas voltas, alguns ciclos até se repetem, nos desafiam, nos lapidam. Cada volta é uma estação diferente. Algumas nos exigem coragem, outras paciência, outras renúncia. Mas todas, sem exceção, nos aproximam do centro. E aí que encontramos a parte do equilíbrio, o lugar onde você se reconhece, se entende e se alinha ao essencial, o seu Ikigai. Neste momento, o que antes eram círculos nos cercando se tornam raios que nos projetam. Você está pronta para algo novo. Que este presente não celebre apenas números, mas sim a sua trajetória. Com admiração e orgulho por testemunhar a sua excelência, equipe Crito. Ai, gente, que coisa mais linda! Lindo. E esse é o centro. Perfeito. Vai ficar na minha sala, lindo. Eu não tenho palavras para agradecer vocês, gente. Isso aqui é, sinceramente, o que vocês têm entregue, né, para mim, é muito mais do que simplesmente um trabalho, é muito mais do que uma equipe. A gente criou laços, a gente virou amigo, a gente tem uma abertura muito grande, uma liberdade da gente falar, e eu acho que isso, da mesma forma que eu busco fazer isso com as minhas pacientes, eu encontro isso em vocês, né? Um reconhecimento, uma preocupação, e vocês se preocupam comigo, até com a minha alimentação, às vezes, vocês me mandam. Então, é muito mais do que simplesmente uma editora, é muito mais do que um trabalho. A gente criou um laço, assim, muito forte, eu sou extremamente grata. E buscar seguidores é ótimo, isso expande o nosso conhecimento, mas esse tipo de relação aqui não tem preço. Sou extremamente grata a vocês. Eu que te agradeço. Obrigada. Eu te agradeço. Aqui, ó, lágrima aqui, ó. Amei. Pode guardar? Pode guardar. E ainda temos muitas coisas para conversar. O cheirinho disso aqui, maravilhoso. Você falou que os seguidores são importantes, né? E, claro, o resultado digital também te traz uma grande demanda. Claro.
O que hoje você sente que o digital te trouxe, te traz, que a medicina tradicional não te trouxe, não te traria? Eu acho que é visibilidade. Diferente, claro. Antigamente a gente tinha o boca a boca. A gente ainda tem muito isso, tá? Eu recebo muitas pacientes por indicação. O boca a boca é muito importante. Mas a visibilidade, quando você não tem esse tipo de alcance, você pode acabar se limitando. Vou guardar aqui pra você. Tá ótimo. Você pode acabar se limitando. Mas quando você tem uma ferramenta que pode te mostrar para milhões de pessoas, isso faz você alcançar patamares muito mais altos. Inclusive, você pode mudar o turno, o rumo de um pré-natal de uma paciente, de uma conduta de uma paciente de longe. Às vezes eu estou ajudando uma pessoa, a gente pode fazer consulta online, a gente pode entregar vídeos para pessoas de outros lugares que nunca teriam acesso àquela informação. Então, o digital te proporciona isso. Além de aumentar a sua autoridade, de conferir uma autoridade melhor para você e maior, você consegue alcançar locais que normalmente você não alcança sem o digital. E isso é uma ferramenta que hoje em dia eu acredito seria indispensável para o médico moderno. A gente tem que estar alinhado. É importante, é muito importante. Mas assim, hoje ainda existe e muitos médicos que pensam que rede social é só vaidade. Resistentes. São muito resistentes. E também acham que é uma coisa assim, de moda, que muda a autoridade dele. E também tem muitas coisas que de fato acredito que você também não concorde, né? Em outros profissionais, em outras páginas. O que faz a Flávia dizer, isso aqui sim, isso aqui não, isso aqui combina comigo, isso aqui não combina? Como que você avalia os conteúdos, as dinâmicas que fazem sentido para sua imagem? Primeiro, a gente se alinhar com uma assessoria incrível que entende o que você está buscando, né? Então, assim, primeira coisa é você buscar profissionais que se alinhem à sua expectativa. Sim. E eu tenho isso, graças a Deus. Mas tem coisas que a gente vê que são excessos, que não se alinham com o meu pensamento. Eu não gosto das dancinhas, eu acho que algumas coisas são desnecessárias. E tem muita gente que às vezes busca apelar para aparecer e para alcançar outros lugares. E tudo bem. Cada um com o seu cada um. Não é a minha forma de pensar, não é a minha estratégia de imagem, não é o que eu busco para mim. E eu acho que isso, às vezes, deixa de passar credibilidade para paciente. Eu, como paciente, agora, sem ser como médica, né? Quando eu vejo o Instagram de outras especialidades e de outros médicos, tem coisas que eu acho absurdas, que eu jamais faria e que eu não iria naquele médico por aquilo que ele postou. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente posta, porque a gente está postando para um determinado público. Então, se a gente quer alcançar um determinado público, a gente precisa se alinhar com o que aquele público pensa. Exato. Então, eu não me posiciono com algumas coisas porque eu não acredito, porque eu quero um outro nicho. E tudo bem se outra pessoa quer assim. Agora, o profissional que não quer entrar no digital também, é uma escolha, tá tudo certo você se preservar. Tem pessoas que não gostam, não querem, mas é de personalidade, não tem jeito. Para a gente alcançar patamares maiores, a gente tem que arriscar mais, não tem jeito. Eu arrisco mais, a Flávia arrisca mais, e eu pretendo alcançar voos maiores e cada vez mais. Olha, em tudo que você falou, eu só peguei uma coisa. Ih, gente, o quê? Estou sabendo, posso falar? Não sei. Que você agora é paciente. Agora eu sou paciente. Vem cá, me conta uma coisa. Chegou o momento. Chegou o grande momento desse podcast. Chegou, como diz Virgínia. Depois de anos, milhares de pacientes, outras consultas, como foi o seu positivo? Como está sendo estar no lugar que você coloca as pessoas? Gente, dá vontade de chorar, meu olho enche de lágrima. Eu só consigo... A minha frase, desde que eu descobri a gravidez, é que loucura. Uma loucura muito boa, tá? Eu, como paciente, a gente tem 1000 neuras. Eu, desde sempre, eu sou uma mulher que trabalho muito, com 37 anos, e que tinha uma reserva ovariana baixa. Eu não era aquela pessoa que já estava esperando, meu Deus, vou engravidar super rápido, vai ser tranquilo. Eu já tinha criado um bloqueio na minha cabeça. Eu já tinha pensado assim, tenho uma idade um pouco mais avançada, minha reserva não tá boa, vou demorar a engravidar. Isso vai ser um problema, mas enfim, vamos levando a vida, porque eu sou uma pessoa bem positiva e vai dar certo. Em algum momento vai dar certo, graças a Deus minha sócia, né, trabalha com fertilidade, qualquer coisa, não aí. Então eu pensei desse jeito. E tentava levar isso de uma maneira muito
muito fácil, mas cheia de medo por dentro. Uma paciente típica, na verdade, né? Nada diferente. Eu entendo todas as loucuras de vocês hoje em dia. E aí, quando a gente começou a tentar, de fato, engravidar, e conseguiu, na primeira tentativa, foi um baque do tipo, isso tá realmente acontecendo? Isso é sério? Será que isso vai... Começam as neuras. Será que isso vai dar certo? Será que vai acontecer mesmo? Será que eu não vou ter sangramento? Será que eu não vou ter uma perda? Será que... Porque eu lido com isso todos os dias. É muito difícil a gente estar do outro lado. É muito pior você ser médica, principalmente obstetra, e ser paciente. Então, eu já passei até aqui esses 4 meses que eu tô agora, eu já passei por tantas neuras, tantas inseguranças que eu super hoje entendo, e eu tenho um olhar totalmente diferenciado em relação à Flávia do ano passado, de agora, porque eu consigo ser muito mais compreensiva, empática, ainda mais do que eu já era, porque eu entendo de onde vêm esses medos, essas inseguranças. E não desmerecendo, né, a gente tem que também pensar que tem muitas mulheres que tentam muito tempo, e eu tenho todo o meu carinho, toda a minha empatia, mas eu achei que eu ia ser uma delas, por N coisas que a gente põe na nossa cabeça. Né? E é importante pra gente entender que cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Você pode esperar que não vai acontecer, acontece. Esperar que acontece, não acontece. Exatamente. E pra você tá sendo um pouco diferente também do que você esperava, até mesmo em questão de sentimentos, sintomas. Como que tá sendo essa rotina de gestante? Totalmente. Primeiro porque eu não sinto nada. E o fato da gente não sentir nada que eu digo assim, não tem nenhum sintoma, a gente começa a se preocupar também, né? Porque eu falei, pô, todo mundo tem enjoo, todo mundo tem mal-estar, todo mundo morre de sono, eu tô bem, não tô sentindo nada. E esquisito, tem alguma coisa aí. Aí eu ia lá, dava uma olhadinha na ultrassom, tá tudo bem. Então isso... é você que faz as suas ultras. Mais ou menos. Eu olho, tá? Eu não sou louca. Eu dou uma olhadinha, assim, só pra ver se tá tudo certo. Mas, assim, quem faz as minhas ultras hoje é a doutora Clara, que é uma amiga querida, né? Uma das minhas primeiras amigas da parte da obstetrícia. Ela faz as minhas ultras, que são realmente significativas e importantes. Eu dou uma olhadinha só, tá, gente? Só pra conferir se tá tudo certo. Mas eu também me permito ser paciente. Tá, eu me coloco... Isso é importante. Eu me coloco... Porque a gente, como médico, a gente quer dar conta de tudo. E a gente não dá, tá? Então, eu me permito me colocar no lugar de paciente. Então, eu tenho que fazer os exames. Eu faço meu pré-natal com a doutora Camila. Então, tá tudo certinho. Eu faço meus exames, eu tenho acompanhamento nutricional, eu tenho educador físico, eu tenho médico obstetra, a obstetra tem obstetra, tá? Eu tenho ultrassonografista e eu tenho toda uma equipe que me ajuda e me acolhe quando eu tenho medo, quando eu tenho insegurança. Então, é difícil estar do outro lado. Todas as neuras, tudo que eu falava pra vocês que era, não, tá tudo bem, eu tô vivendo e tô pagando com a língua. Faz parte. Olha, eu já tô te achando uma super heroína. Empresária, criadora de conteúdo, futura mega influencer. Ó, médica e mãe. Só que isso tudo em dobro, literalmente. Tem essa loucura aí. Se você estiver surtando, a gente já acorda aqui. Não, mas me conta, como que tá sendo essa projeção em dobro? Tanto dos bebês, da gravidez gemelar, licença, volta para o trabalho, mudança da sua rotina. Você mesmo falou que esperava que fosse demorar um pouco mais. O que você tá imaginando que vai acontecer nos próximos meses? Eu tava esperando que fosse demorar pelo menos uns 3, 4 meses pra engravidar, tá? Então, assim, na minha cabeça, a minha programação, a nossa programação é nossa, não é a de Deus, né? Na minha cabeça, eu ia desenvolver todos os meus pré-natais tranquilas, eu ia ter um tempinho, eu ia me programar melhor. Mas os planos, como eu falei, não são nossos, são de Deus. Então, assim, estar grávida de gêmeos é um sonho. Era um medo ao mesmo tempo e um sonho. E de uma forma espontânea foi, é o que eu falo sempre, que loucura. Foi assim, Deus puro em cada detalhe. Cada detalhe da minha gestação hoje em dia, da minha família. Tem a mão de Deus em tudo, desse processo. Como que eu vou conseguir administrar isso? Não sei. Não sei, entendeu? Mas é assim, todos os meus pré-natais eu tenho mantido até uma data limite, que eu acho que eu vou estar bem para poder conseguir acompanhar. Depois disso, claro, a gente tem uma equipe, né, maravilhosa, a equipe WQ, a doutora Camila, que vai conseguir assistir as pacientes caso tenha alguma intercorrência. Então, eu fico muito tranquila, porque eu vou deixar, se precisar, não é o planejamento, tá, meus amores? Mas, se precisar, eu vou deixar todo mundo em excelentes mãos. Mas, gera uma insegurança, gera um medo, porque a gente conseguir delegar para os outros uma coisa que a gente pega pra gente, que é nossa, os pacientes, a gente cria um carinho muito grande, é difícil. Mas tá tudo certinho, então eu devo sair de licença no meio de dezembro, do começo pro meio de dezembro.
Devo ficar... Médico não tem essa história de ficar 6 meses, 7 meses de licença. A gente vai ter que se adaptar, eu vou buscar ajuda, eu vou ter que buscar uma rede de apoio, né? Tenho família para me ajudar um pouco, mas eu quero uma rede de apoio profissional, onde eu consiga deixar meus filhos tranquilos, com meu marido também, que é nossa base, que vai cuidar de tudo. E as coisas estão semi-programadas. Mas a gente está vivendo, a gente está indo um dia após o outro, e como foi tudo uma surpresa, uma grande surpresa, né, tudo foi muito abençoado, eu tenho certeza também que está na mão de Papai do Céu e que vai dar tudo certo. Tenho medo, tenho insegurança, mas eu estou me cuidando para que tudo saia da melhor forma possível, cuidando dos pequenos, para que a gente tenha o máximo de saúde e consiga levar até o final e voltar depois também, retornar com muita tranquilidade, com muita calma e atendendo as pacientes da melhor forma possível. Olha, eu já te falei ontem, eu vou falar hoje novamente. Eu já te dei uma responsabilidade, você vai ter que se virar com ela. Já deu. Ó, eu já tô vendo, gente, coisas de festa de um ano... Pronto, o marketing Acho ficou ótimo. maluco. Eu acho ótimo. Você vai ter que se virar agora desses 15 mil seguidores pra virar 30, 50, porque eu quero muitas baby publis. Então vocês me ajudem, né? Porque assim, né? A responsabilidade aqui, ó, aumentou, botou o patamar lá em cima. Entendeu? Mas assim, isso é uma coisa que a gente vai virar também essa chave, né? Porque o olhar do médico, da médica, quando ela vira mãe, é totalmente diferente. As coisas que eu tô vivendo hoje, há 4 meses, são completamente diferentes da Flávia de 6 meses atrás. As inseguranças, os medos, as coisas que eu já tô consumindo diferente, a virada de chave, a alimentação, o exercício é totalmente diferente. Então, é importante a gente também posicionar isso na nossa rede, né? A gente virar para as coisas que eu consumo agora. E também alertar outras pessoas, outras pacientes, outras mães, e outras médicas também, outras colegas, para aquilo que pode ser melhor, para o que funciona. Então, isso vai ser bacana. Eu acho que vai ser uma virada de chave legal. Então, para quem te acompanha, suas pacientes, amigos, colegas de trabalho, o que esperar das suas redes sociais, aí do seu reality digital? O que esperar dos próximos meses, dos próximos anos agora, né? Quais novos assuntos teremos? Assim, o que esperar do meu marketing, né? São maravilhosos. Eu acho que a gente vai continuar tendo que entregar coisas boas. Porque uma vez que você eleva um patamar de qualidade, a gente tem que manter. A gente tem que manter sempre a informação em alto nível. Então, sempre levando coisas importantes para a saúde feminina, tanto ginecológica, quanto a saúde do pré-natal, obstétrica, quanto em relação à medicina fetal. Mas agora, acho que com um olhar um pouquinho diferente, com o olhar da maternidade. E a gente vai desenvolver um produto bacana para mostrar para as pessoas que é possível você ser mãe, você ser empresária, você ser médica, você manter a sua família e os seus amigos. Dá para equilibrar tudo. Claro, eu só vou conseguir contar para vocês depois que eu conseguir equilibrar. Mas essa é a ideia. E a gente mostrar coisas que facilitem a nossa rotina, que podem ajudar, que podem fazer com que aquilo ali faça mais sentido. Então, eu acho que vai ser uma fase muito gostosa. Eu tô muito ansiosa, eu tô amando já, assim, a gente tá vivendo a plenitude agora com a gestação. Tá muito bacana. Vocês merecem. A gente tá muito feliz. Ó, estamos chegando ao fim. Já tá com gostinho de quero mais. Já tá. Vou te dar 2 desafios. Um desafio e um convite. Pra gente encerrar. Agora que tá tudo revelado, a gente já pode falar da gravidez, do seu novo estilo de vida. Me apresenta a Flávia rapidamente. Quem é agora a Flávia, a nova Flávia? O que as pessoas podem esperar de você? Hoje a Flávia é uma mulher muito mais madura do que a Flávia de alguns anos atrás. A Flávia é uma médica que vai buscar sempre o melhor conhecimento para o meu paciente, que vai buscar sempre ter um olhar acolhedor, sempre vou trazer esse paciente para perto de mim. Ela é uma empresária que também está sempre em busca de tendência, em busca de coisas novas, de expandir, de melhorar o seu negócio. É uma filha que eu tento sempre estar mais próximo da minha família, então botando aí na ordem, a minha família é uma prioridade grande para mim, então eu quero estar sempre cada vez mais próxima dos meus, e agora é uma mãe, que eu tô aprendendo a lidar com isso ainda, tá tudo muito novo, então eu tô aprendendo a lidar com tudo isso, e eu quero ser uma excelente mãe para os meus filhos, e eu quero ser uma excelente médica para vocês, uma excelente pessoa, um ser humano melhor, um ser humano diferente. Então a Flávia de hoje é uma pessoa que está em constante evolução. Eu espero que a Flávia de hoje seja melhor do que a Flávia de alguns anos atrás e que daqui a uns anos ainda seja uma pessoa melhor. Então, vocês esperem de mim sempre estar atualizada, conhecimento,
Mas esperem também de mim muito carinho, muita ternura e sempre levar coisas boas e novas para vocês. Assim, a minha missão é isso, meu propósito é isso. Poder acolher famílias, poder ter essa abertura, né? Poder conseguir levar às pessoas coisas boas, coisas relevantes, coisas importantes. Eu tô sempre aqui para o que precisarem. Maravilha. Quero te contar que quando a gente decide chamar uma pessoa aqui pro podcast, a ideia é que seja uma pessoa que não só tem resultados, tenha autoridade no que tá falando, mas que ela também inspire em outras pessoas. E eu tenho certeza que durante todo esse tempo que a gente esteve junto, você proporcionou isso de uma forma muito leve, né? E eu quero te fazer um convite agora no final. Um dos pontos de destaque da sua trajetória foram as micrometas, né? Para que você conseguisse alcançar resultados que você não imaginava conseguir só vendo a grande meta. E muitas vezes as pessoas também esquecem os pequenos sonhos, ou que eram grandes sonhos, né, do passado que já realizaram. Ou seja, às vezes, no início de tudo, o sonho podia ser a aprovação do vestibular. Depois o sonho era conseguir terminar a faculdade, ter o primeiro consultório, conseguir ter uma especialidade, decidir qual a especialidade. E assim, muitas pessoas que estão atribuladas, muitos profissionais, esquecem que eles já realizaram outros sonhos. Queria que você fechasse, pra gente terminar, com uma mensagem para todos os profissionais da saúde, como você os motivaria a alcançar o seu melhor resultado. Eu acho que por mais clichê que pareça, é isso, não deixe de acreditar em você. Em algum momento pode ser que eu tenha deixado de acreditar em mim e ter me colocado numa caixinha, me subjugado. Mas eu tive pessoas que me tiraram dessa caixinha e que acreditaram no meu potencial. Então, se eu puder falar alguma coisa, confie no seu potencial. Não ache que você é menos, não se diminua. Não se diminua para caber na caixa de alguém, né? Confie em você, acredite em você, porque dá certo. Eu precisei de um pontapé, mas talvez você vendo essa mensagem, você tenha aquele estalo de assim, eu vou conseguir, porque eu consigo, eu tenho essa capacidade. Então, como eu consegui hoje, eu acredito que você também consegue. Então, assim, não se diminua, acredite, confie, ore, peça a Deus sabedoria e vá em frente, não desiste. De passinho em passinho você chega lá. Acho que é isso. Muito obrigada por você ter vindo. Foi incrível. Eu e sou muito já grata. vai voltar outras vezes. Com certeza. E vamos continuar nossos conteúdos no Instagram. Para você que assistiu a gente até aqui, muito obrigada também. Que continue nos próximos episódios. Siga as nossas redes sociais. No Instagram, @CritoDigital. Ou da doutora Flávia, @DRA, Flávia Peixoto. E te esperamos lá. Coloca aqui nos comentários, tanto do YouTube quanto das redes sociais, quais foram as perguntas que faltaram para complementar esse bate-papo. O que vocês querem perguntar para a doutora Flávia? Isso aí, chama que eu volto. Até logo, hein? Tchau, obrigada.